Olá pessoal, eu sou a professora Lorena Ponce de Leon, de Redação, e a aula de hoje é sobre crase. A aula de hoje, pessoal, tem um cunho mais gramatical, mas a gente já viu nos nossos encontros anteriores que a gramática, dialoga muito com a produção textual, até porque a norma culta, que é a competência 1 do Enem, versa exatamente sobre isso, sobre o candidato se manter fiel à norma culta, isto é, às regras gramaticais. Por isso que é importante que a gente estude não só os sinais de pontuação, não só os elementos coesivos, mas a tão temida crase, o tão temido uso da crase, do acento grave, que faz toda a diferença na hora da correção, porque você deve saber empregá-lo corretamente, tá? Então, para estudar crase, a gente precisa entender três coisas, que há casos que são obrigatórios, casos que são facultativos e há casos que são obrigatórios. Obrigatórios, não obrigatórios e facultativos, perdão, tá? Então, aos que você deve usar, aos que você pode utilizar de forma facultativa e aos que você não deve usar. Vamos começar aqui agora falando sobre os casos em que ocorre a crase. E aí você acompanha na sua tela o que significa a palavra crase. É uma palavra de origem grega que significa fusão, mistura. Em língua portuguesa, é esse o nome da fusão de dois sons idênticos, duas vogais A, e que pode ocorrer nas seguintes situações. E aí você sabe que a crase é a junção do A mais um outro A. Mas aí a gente precisa entender quais são as funções desses dois As para entender por que eles se unem. Portanto, preste atenção nesse esquema que eu preparei aí para você. Olha só, você tem a crase, é a fusão de duas vogais idênticas, marcada pelo acento grave, como eu já havia dito. A mais A, certo? Artigo definido, igual, A normal, mais A, que é o artigo, tá? Dá igual a o A, que a gente comumente costuma dizer com acento grave, mas a gente diz popularmente acraseado, Mas é A com acento grave, tá? Preste atenção a essa parte azul. A mais aquele, aquela, Aí a gente tem o S aqui entre parênteses para simbolizar que pode ser aquele ou aqueles, Aquela ou aquelas, aquilo que é pronome demonstrativo, tá, pessoal? Dá acraseado, Aqueles com o A e o acento grave, aquelas também ou aquilo, tá? Então você tem aí a preposição, e a artigo. Aí você tem a fusão dos dois As e você tem aí, tá, a presença do acento grave da crase, tá? Você vai entender, calma, fica tranquilo que você vai entender um pouco mais nesse esquema aí que está mais esclarecedor. Olha só, preposição mais artigo. Refiro-me à prima do Leonardo. Refiro-me a mais A, tá? Refiro-me ao primo do Leonardo, A mais O. Nesse caso, você tem aí o ao, então você não tem o uso da crase, tá bom? Você tem aí o ao, não tem o uso da crase. Aí você tem as locuções adverbiais femininas, preste bem atenção. A noite estava fria e a noite, vírgula, fazia frio ao anoitecer, tá? Fazia frio, por isso a presença aí do acento grave, tá? Casos em que não ocorre a crase, pessoal. Você já viu que a crase é a fusão de dois As, Você tem A mais A, A preposição e a artigo. E aí quando eles se unem, Você tem aí a presença do acento grave, que é o que a gente chama popularmente de acraseado, Da crase, tá? Então veja os casos em que não ocorre, tá? Primeira coisa, diante de verbo não ocorre a crase. Então você tem aqui o verbo cantar, não ocorre a crase. Diante de pronomes em geral, tá, pessoal? O que disse você, o que você disse a ela é pronome pessoal, não tem a crase aqui. Enviarei a Vossa Excelência relatório sobre o ocorrido. Vossa Excelência, pronome aqui de tratamento, tá? Não recebe também a crase, esse A que antecede a expressão. Veja as exceções, É importante perceber que na nossa língua a gente tem as regras e comumente as exceções. É importante que você perceba isso porque a nossa língua é uma das línguas mais difíceis do mundo. E engana-se, quem acha que falar português e espanhol, porque elas têm o mesmo tronco comum,
né, é fácil porque há uma similaridade sonora entre as palavras. Não é, pessoal. Uma gramática que se torna mais fácil é a gramática da língua inglesa, porque ela tem uma estrutura organizada e padrão. A gramática da língua espanhola, a gramática da língua portuguesa é cheia de exceções, porque a nossa língua portuguesa deriva do antigo latim vulgar, né? E tem a interferência do grego, tem a interferência do latim, tem a interferência, por exemplo, do árabe, né? E de outras línguas. Por isso que a nossa gramática é cheia de exceções, né? É importante que você entenda isso exatamente para não cair, né, naquele senso comum acerca da língua, dizendo que ela é simplesmente chata porque tem um monte de regra, um monte de exceção, né, que contradizem as regras, né? Ela é constituída por exceções porque ela tem, né, uma derivação de outras línguas, tá? E aí você tem esses encontros, por exemplo, vou ao oftalmologista, é grego na nossa língua, oftalmo é uma palavra grega, tá? Aí você comeu o queijo parmesão, é influência italiana, né? Parmesão da região de Parma, na Itália. E aí a gente vai tendo aí essas influências na nossa língua e a gente vai tendo essas variações, essas exceções, tá? Vem comigo aqui, olha só. Exceções. Diante das palavras senhora, senhorita, madame e dona, pois estes pronomes de tratamento admitem artigo. Então pode ser que ocorra aí, né, a crase, tá? Vamos mais adiante. Em expressões com palavras femininas repetidas, não se usa cara a cara, gota a gota, meio a meio, ponta a ponta, tá? Tudo isso aí não se usa crase quando você repete, tá? Ponto a ponto, o jogador levou o troféu, tá? Ponto após ponto, né? Então não precisa cara a cara, né? Ou seja, de forma pessoal, eu resolvi revidar a ação dele, tá? Então não usa. Diante de palavras masculinas, tá, pessoal? Olha só, fizemos compra a prazo, tá? Cortou o cabelo a Ronaldinho. Na verdade, aí, né, a moda do Ronaldinho, né? Então, entenda a exceção aqui. Nos casos em que ficarem subentendidas as expressões a moda de e a maneira de, como aqui, ó, a moda de Ronaldinho, né? Comi um arroz à brasileira, né? Comi aí a moda brasileira. Então, nesse caso aqui, né, como você tem Ronaldinho, uma palavra masculina, vai ter a crase porque faz parte dessa exceção aqui, tá? Está subentendida a expressão a moda de, tá certo? Vamos adiante aí nos casos especiais, tá, pessoal? Olha só. Nomes de lugares. Com expressões adverbiais de lugar formadas por nomes de cidades, países, estados, deve-se verificar se estes aceitam artigo. Use uma regrinha prática. Olha só, vou a, né, vou à Bahia, vou à Encantadora Recife. Ambas com crase. Vim da, crase a. Volto da Bahia, volto da Encantadora Recife. Vou a Recife e volto da, crase para quê? Essa regrinha é legal, mas eu costumo ensinar uma outra que igualmente legal, parece até mais fácil. Vem comigo aqui para o quadro. Porque para que você... Não é que eu estou colocando por terra todos esses conceitos acerca dos casos em que há, casos que não há, os casos facultativos e os casos especiais, não. Mas a gente está aqui também para facilitar a sua vida, né? Do aluno, da aluna, do candidato, da candidata. Portanto, vou ensinar um macete. Olha só, uma dica, né? No meu tempo era macete, não sei se hoje se fala dica, macete e tal. Vem comigo aqui ao quadro. Você vai fazer dois testes básicos para identificar se a palavra há crase ou não, tá? Se a palavra tem crase ou não. Lembrando que essa regrinha aqui, né, esse macete, essa dica, resolve 90% dos casos de crase. Esses 10% aí restantes, tá? Você fica a cargo de uma breve pesquisa, mas isso aqui vai resolver sua vida, tá bem? Olha só, o primeiro teste. Lembre-se que você vai fazer 2 testes. O primeiro deles consiste no seguinte. Você vai substituir, anote isso aí, tá? Você vai substituir a palavra que vem após a crase, né? O a, que seria, né, o indicativo da crase, por outra palavra, tá?
masculina. É uma outra palavra e uma outra palavra masculina. Então, você vai substituir a palavra que vem após por outra palavra masculina, tá bom? Vou dar um exemplo para clarear aí as suas ideias. Veja bem, eu tenho aqui a seguinte frase: vou a Paris, tá? A frase é essa aqui, vou a Paris. Qual é a palavra que vem após o a, que é passível de possuir a crase? A minha dúvida é se há crase ou não, tá? Eu vou substituir agora o que vem após, tá? Que é no caso Paris, por uma expressão masculina. Então vamos lá, no campo dos países, eu vou ao Mediterrâneo, eu vou ao, pode ser banheiro, ao quarto, tá? Eu vou substituir por uma expressão masculina, tá? E aqui eu tenho, pode ser Mediterrâneo, pode ser banheiro, pode ser quarto. Todas palavras masculinas. Ou Mediterrâneo, ou banheiro, ou quarto, tá? Se aparecer o ao, é o primeiro sinal indicativo de que há crase nesta palavra, nesta vogal aqui, tá? Nessa junção aqui, de artigo mais preposição, de preposição mais artigo. Se não aparecer o ao, se aparecer o, tá? De cara você sabe que não tem, mas apareceu o ao. Vou ao Mediterrâneo, ao quarto, ao banheiro. Então vamos fazer o segundo teste para enfim comprovar. Lembre-se sempre, é preciso fazer os dois testes. Não é só aparecer ao que vai ter crase não, tá? O segundo teste é exatamente o seguinte, consiste exatamente no seguinte. Você vai substituir, tá? A palavra, preste bem atenção, que vem antes. A palavra que vem antes pela expressão. Pela expressão. Eu gosto de, da ou do. Se aparecer da, aí você tem a constatação de que há crase. Vamos aplicar para entender? Agora eu vou substituir isso aqui, ó. O que vem antes, por esta expressão aqui, ó. Eu gosto de Paris, eu gosto da Paris ou eu gosto do Paris? Hein, galera? Lembrando que é para substituir o que vem antes, mas continua o resto como estava na frase. Não vai substituir, por exemplo, eu gosto de Mediterrâneo, de banheiro, de quarto, não, tá? É para substituir preservando a construção que vem após. Então, eu gosto de Paris, da Paris ou do Paris? Eu gosto de Paris, né, pessoal? Então, não tem o acento indicativo da crase, ou seja, o acento grave, tá? Não tem. Por isso que eu vos digo mais uma vez, faça os dois testes, porque fazer só um não resolve. Aqui você poderia pegar o primeiro teste e achar já que tem, e ia colocar o sinal de forma errada, tá? Vamos fazer de novo, olha só, eu vou dar uma outra expressão, uma outra frase. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou à França. Eu vou à França. Em julho, tá? Eu vou à França em julho. Tá bom, galera? Olha só. Primeiro teste. Substituir a palavra que vem após, né? A crase, a possível, né? Possibilidade aqui, a possibilidade da crase, né? Por outra masculina. Então aqui eu vou, igual ao exemplo anterior, Mediterrâneo, ao México, né? Ao banheiro, ao quarto e assim sucessivamente. Apareceu o ao, pessoal. Vou logo colocar o acento grave, a crase? Não. Vou fazer o segundo teste, olha só. Substituir a palavra que vem antes. A expressão que vem antes. Por essa expressão aqui, preste atenção. Eu gosto
de França, da França ou do França? Eu gosto da França, galera. Então, nesse caso, tem o acento grave, sim. Tem a crase, certo? Vamos apagar tudo agora para ver se vocês entenderam. Olha só. E vou dar um exemplo completamente adverso. Lembrando sempre, faça os 2 testes, não somente um, tá? Faça os 2 testes. Olha só. E aí eu vou dar um exemplo que não aparece AU já no primeiro teste, para você se ver livre, né, dessa pegadinha já na primeira. Olha só. Preste bem atenção, tá? O diretor chamou a aluna à direção. Eita! 2 problemas aí, olha. Esse aqui e esse aqui. Mas tudo bem. Eu sei fazer os testes. São 2. Vamos fazer aqui o primeiro teste. Eu vou substituir o que vem após, no caso, aluna, pela expressão masculina, por uma expressão masculina. O diretor chamou o aluno. De cara não apareceu AU. Não tem crase. Ganhamos essa aí. Agora aqui. Por isso a importância de fazer os 2 testes. Aqui. Eu vou substituir primeiro o que vem após por uma masculina. Então, o diretor chamou a aluna ao escritório, para ficar bonito, né? Chamar a aluna ao quarto não fica legal, ao banheiro também não. Então, ao escritório, né? Apareceu ao. Beleza, primeiro sinal que tem. Agora eu vou substituir o que vem antes pela expressão eu gosto de, da ou do. Eu gosto de direção, da direção ou do direção? Da direção. Então, eu confirmo que há o sinal indicativo da crase aqui. Certo, pessoal? Tá entendido? 2 testezinhos básicos, tá? Vamos aí tirar as dúvidas nas questões. Trouxe aqui para vocês. Olha só. Questão 1 da UFRJ 2016. Se mostraram ineficazes no combate à pobreza, às endemias do mundo. A alternativa abaixo, que mostra uma incorreção no tocante ao uso do acento grave, que é a crase, indicativo da crase é. Veja bem, letra A. Nem todos os empresários se dedicam à ajuda do próximo. B. Nas fundações se trabalha de manhã até à noite. Letra C. As empresas nacionais não podem comparar-se às americanas. D. A fortuna foi doada à Fundação Gates. E. O horário de trabalho é de 7 a 1. Você tem aí, olha só, a alternativa abaixo que mostra uma incorreção no tocante ao uso do acento grave indicativo da crase, tá? Olha só, você tem aqui 5 frases, 5 orações, né? E uma delas usou indevidamente o acento grave, que é exatamente a letra E, pessoal. Olha só, o horário de trabalho é de 7 horas a 1, tá, pessoal? A gente não usa o acento grave aqui, certo? Então, veja bem, a letra D está correta porque a fortuna foi doada à Fundação Gates. A fortuna foi doada, vamos substituir a expressão que vem após só nessa alternativa aqui para você entender. Foi doada ao governo. Então apareceu ao, né, pessoal? Eu substituí aí por uma expressão masculina. Vamos substituir o que vem antes. Eu gosto de Fundação Gates, do Fundação Gates ou da Fundação Gates? Da Fundação Gates. Então, olha o acento indicativo da crase aí de maneira correta, tá? Vamos aqui, letra B, só para comprovar que o meu macete funciona. Nas funções se trabalha de manhã até à noite. Vamos substituir primeiro essa expressão aqui, né? À noite por uma palavra masculina. Então, nas fundações se trabalha de manhã até o quê? Ao anoitecer, né? Isso apareceu aí o ao, primeiro indicativo de que há, né? Eu gosto de noite, do noite ou da noite? Da noite, galera. Então, olha o acento indicativo da crase aí, tá? Então, o teste funciona, viu? Espero que você tenha compreendido, né? Mas que saiba que há casos que você deve usar, casos que você não deve usar e aos casos facultativos. Mas há esses macetes que facilitam a sua vida, tá? Então, bons estudos.
Nunca mais erre o uso da crase, tá? Sobretudo na hora da produção textual do Enem, tá? E até o nosso próximo encontro.